Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos a esse culto, essa reunião, esse momento de abastecimento, aqui online. Que Deus abençoe sua vida. Eu me chamo Rondinelli e o Senhor quis que eu estivesse aqui essa noite para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então, Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Que não seja mais um domingo, que não seja mais um encontro, mas que seja a revelação daquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Que seja o Teu Espírito Santo falando, acessando as nossas vidas, os nossos corações, providenciando uma transformação necessária nas nossas vidas. Jesus, que não seja apenas um costume essa reunião, mas que seja a Tua presença manifesta nesse lugar. A revelação de quem Tu és e da Tua presença, da importância da Tua presença, mesmo diante daqueles que estão levando uma vida no automático e fazendo desse domingo apenas um ritual. Jesus, hoje é um dia de transformação. Eu sei, Jesus, que tem gente hoje aqui que precisa de um direcionamento e eu peço que o Senhor dê esse direcionamento. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcança e nos fez chegar até aqui, online ou presencial. Ai, Jesus, muito obrigado, que seja o Senhor falando nessa palavra como tem sido desde o começo do culto. Peço que essa palavra, meu Pai, encontre espaços, encontre brechas nos nossos corações, para que ainda hoje nós tomemos providência acerca do direcionamento que o Senhor tem para nós. Pai, eu sei que talvez aqui tem pessoas com uma confusão de pensamentos tão grande, tem pessoas aqui nos ouvindo que saíram do meio de um tornado ou que estão dentro desse olho de furacão, e muitas vezes nós humanamente não entendemos como essa palavra pode alcançar a vida dessas pessoas. Mas Jesus, eu sei que Tu podes. Então que seja em um versículo, que seja em uma oração, que seja em um direcionamento, que seja através da pessoa que sentou do lado, se for o caso, ou talvez até através de um chat nesse YouTube. Pai, eu sei que o Senhor está aqui, e eu desejo que todos nós aproveitemos a Tua santa e gloriosa presença. Pai, tira toda a distração nesse momento. Jesus, não permite que a ansiedade de postar nos tire da Tua presença. Não permita que a ansiedade de responder nos tire da Tua presença. Não permita que qualquer espécie de pressa ou de motivo atrapalhe a ação do Teu Espírito Santo nessa noite. Eu oro grato porque eu sei que o Senhor já está fazendo e mais ainda fará. No nome santo, poderoso, majestoso, glorioso de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós encerramos a nossa série que fala sobre a presença de Deus, e eu quero começar relembrando algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas quem falou foi o pastor Costa Neto. Ele estava falando sobre a presença de Deus por si só não fazer diferença. Eu me lembro que quando ele falou isso, ele começou dizendo assim, é uma afirmação até grave eu dizer isso. A presença de Deus por si só não faz a diferença. E é verdade. Ele até disse assim, Deus não é onipresente? A gente até pregou sobre isso semana passada. Deus não está em todo lugar? Ele está em todo lugar, isso é indiscutível. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo
lugar. Mas não é em todo lugar que nós aceitamos a presença dele e entendemos, queremos, desejamos a manifestação da presença dele. Aquilo me marcou. Me marcou de tal forma que eu comecei a buscar, a querer, a aproveitar essa presença da melhor forma possível. Inclusive, uma vez eu estava pregando aqui, citando o pastor Costa, e eu disse assim: todo sábado, quando eu saio cedinho para correr, eu passo de frente para uma boate. Deus está naquele lugar. Aí uma pessoa que estava bem aqui riu. Ela deu uma risada tão estrondosa que eu fiquei desconcertado, né? Quase que na hora, no ímpeto, eu refuto aquela risada, mas o Espírito Santo me tocou e eu disse assim: ele está lá. Ele está lá. As pessoas é que estão ouvindo a música, não querem ouvir Deus. E eu estou dando o exemplo da boate só para salientar que o que faz a diferença da presença é você aproveitar dela, é você querer desfrutar desse momento, e é sobre isso que nós estamos falando. Muitas vezes, nós estamos na igreja, na presença, e não nos desfrutamos. Por exemplo, eu sou pastor do campus online com a minha esposa Denise. Tem gente que está assistindo o culto com um monte de aba aberta. Eu repreendo todo espírito de aba aberta na sua vida agora, em nome de Jesus. Se for assistir o culto, desabilita as notificações do WhatsApp. Serve para a gente também. Porque isso não te dá acesso à manifestação da presença. Eu quero que você curta a presença. Eu quero que você viva a presença. Eu quero que você saia daqui como Moisés, carregando a presença. E eu quero também isso para mim. Porque eu estava estudando a pregação e a pregação foi para mim. Eu fui alcançado pela pregação que eu vou pregar. Porque eu mesmo preciso desfrutar dessa presença. Então eu quero que você desfrute dessa presença aqui e onde você estiver escutando essa pregação. Na verdade, o que eu quero é que a presença seja um estilo de vida. A gente usa muito essa frase, né? É um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Meu estilo de vida é que o seu estilo de vida, o meu, nós como igreja, queremos que você desfrute dessa presença e viva essa presença, que ela seja manifesta na sua vida. Salmo 91:1 diz assim, você conhece: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Gente, a presença é uma casa, não é uma hospedaria. A presença não é um hotel. A presença não é um Airbnb, não é um hostel, a presença é uma casa. Desfruta da proteção quem habita. É o lugar de proteção. Metaforicamente, a casa, às vezes a gente até sai, mas a gente tem para onde voltar. Metaforicamente, a gente até viaja, mas a gente tem para onde voltar. A casa é o lugar do seguro. Há até quem diga assim: viajar é bom. Complete a frase. Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. É mentira. Viajar é bom, melhor ainda é continuar viajando. Mas a gente tem que voltar para trabalhar, para continuar viajando, amém? Profetizo viagens na sua vida. E na sua também. Pessoal, quando é para receber bênção, glorifica, né? Mas eu profetizo, olha, Deus dá licença, eu vou condicionar, Deus, né? Deus, vou condicionar, não tem nada a ver contigo não. Eu profetizo as viagens à medida que você esteja na presença.
Gente, nosso chamado. Meu Deus, me ajuda. Gente, eu vou confessar um negócio para vocês. Quando eu venho pregar, eu oro e digo assim: oh Deus, me ajuda eu falar só o que é para falar. Aí eu acho que Deus me quis assim mesmo, né? Então, tá tudo bem, vamos lá. Eu quero que você cultive a presença de Deus, eu quero cultivar a presença de Deus, e como nós temos feito aqui, nessa série, vamos compartilhar a vida de 3 personagens bíblicos que nos inspiram a entender, a priorizar, a viver, a aproveitar, a não negociar essa maravilhosa presença de Deus. Então, primeira inspiração que eu quero trazer para você é Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Lucas 10, 38, 42, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, quem recebeu foi Marta, tá? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha te deixado sozinha com o serviço? Uma irmã já causando intriga com a outra. Quem tem irmão diz eu tenho. Quem tem irmã aí no online escreve aqui eu tenho. Levanta a mão, escreve eu aqui, só quem já brigou com o irmão. Ok. Eu quero dizer para alguém aqui essa noite, se você está brigado com o seu irmão, hoje é dia de você começar a estudar o perdão. E eu disse agora mesmo, não está na pregação. Porque aquelas briguinhas de usar roupa, usar sapato, usar maquiagem, isso é besteira. Eu estou falando de algo que foi feito aí, que ficou uma ferida no meio do caminho, e que você foi magoado, o Espírito Santo de Deus me diz que é para você pedir perdão. Deixa Deus te usar, te libera dessa trava. A igreja concorda com isso? Amém. Tiago está agradecendo aqui pelo campus online, a Zilda e a Esté estão me ajudando a pregar também. Me ajuda a pregar. Marta, Marta, diz a ela que me ajude, né? Continuando o texto. Aí, Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo, apenas uma. Gente, não tem muita estratégia não, entendeu? Não tem muita metodologia não. 3 passos para você frequentar a presença de Deus. 3 passos para Deus se mover na sua vida. Não tem muita estratégia. Jesus está dizendo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu olho para essa história de Marta, eu já orei pedindo perdão a Deus por muito pregador, que sempre fala de Maria e deixa Marta como se ela também não estivesse fazendo uma grande coisa. Vocês entenderam o que eu disse? Maria, 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 e a Marta também fez alguma coisa. Inclusive lá quando Lázaro está perto de morrer, a personagem mais representativa ali, tirando Jesus e Lázaro, é Marta. Marta parece comigo, parece contigo. A gente vive ocupado. E quando não é ocupado com coisa útil, é ocupado com coisa inútil. Mas a gente vive ocupado. E a intenção de Marta não era ruim, gente, qualquer um faria a mesma coisa. Vamos falar a verdade, Jesus vai chegar na sua casa, você ia ficar à porta esperando ele chegar para sentar com ele? Não ia nem a pau. Se um amigo vai, você bota poeira debaixo do tapete, bota as melhores louças para fora, esconde as vassouras, esconde tudo, você vai fazer as coisas também. Imagina Jesus chegando, não tem nenhum problema no que Marta fez não, na verdade ela fez isso para que eu e você aprendêssemos que as nossas ocupações estão nos tirando o que é principal. Apenas uma coisa você precisa.
Ele diz: Marta, você está inquieta. Eu estava pensando no te aquieta. Até tem o Salmo 46, o versículo 10, aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos, você está fazendo muita coisa, você está se mexendo demais. Muitas vezes você está até colocando os seus pés pelas suas mãos, caindo, tropeçando, se machucando, porque você não se aquieta, porque você não desfruta da presença. Marta se preocupou em fazer as coisas. Maria escolheu ficar diante de Jesus Cristo. E eu reitero, não tinha nada errado no que ela estava fazendo. Naquele momento ali, eu diria que alguém até precisava fazer alguma coisa. Mas aquele momento, aquele desespero mental, em querer resolver, em querer fazer, em talvez até querer mostrar para Jesus alguma coisa, ele tinha que dar lugar à presença de Jesus. Ei, CC Videira, a gente está muito ocupado. A gente está ouvindo muita coisa. A gente está preocupado em postar muita coisa. Deus abençoe você que é low profile. Desde que não seja uma crise de identidade, está tudo bem, mas gente, eu fico aqui me perguntando, Deus, a gente vai falar isso mais uma vez, aí Deus diz assim, meu filho, porque tem gente que ainda precisa ouvir. E enquanto eu estava me preparando para pregar, eu sentia o Espírito Santo dizer aquilo que é óbvio, não é novidade. Para quem estuda um pouquinho, poderia ser interpretado até como uma programação neurolinguística. Mas tem gente que precisa disso hoje aqui, hoje. Hoje aqui, hoje não. Tem gente que precisa disso hoje aqui. Tem gente que precisa sair daqui buscando a presença, ou como eu orei, levando a presença. O problema que você precisa resolver está na presença, e não é sobre isso, tá? O crescimento que você precisa está na presença. Maria foi para a presença. Jesus diz que ela escolheu a boa parte, e 3 coisas eu aprendo com Maria. A primeira delas é justamente essa que eu falei para você, é uma escolha. É uma decisão. Eu gosto muito de usar a palavra intencional. O que é ser intencional? É fazer algo sabendo o que está fazendo, sabendo por que está fazendo, e sabendo para que está fazendo. É uma escolha. Impossível não associar esse fato com alguns de nós que, por exemplo, estávamos descuidando da nossa saúde. Aí um médico nos dá um diagnóstico. Aí agora a gente precisa cuidar da saúde. Se tivesse feito uma escolha sábia antes, talvez não passasse por isso. Aí eu preciso dar atenção ao meu casamento, mas eu estou muito ocupado. Aí quando não tem, aí eu me arrependo. Por que eu não escolhi isso antes? Tem um livro bem antigo de um pastor chamado Max Lucado. O título do livro é Ouvindo Deus na Tormenta. Na introdução do livro tem uma pergunta como se fosse Deus falando para mim e para você. O que é que eu preciso fazer para chamar a tua atenção? Interrogação. Pegou o título Ouvindo Deus onde? A gente precisa da tormenta para ouvir Deus? Não, a gente pode escolher hoje. E nem toda escolha que a gente faz, ela é agradável no começo, vamos falar a verdade. Está tudo bem? Às vezes não é interessante. Às vezes eu prefiro assistir Casa de Davi do que ler a Bíblia. Mas eu estou lá me edificando, diga misericórdia. Inclusive, se você não assistiu, assista, que é bem bonzinho, viu? Interessantíssimo a alegoria.
Aí eu estou me enganando porque eu quero entretenimento. Está na presença de Deus, tem que dar atenção. Está na presença de Deus, tem que parar para ouvir. E vamos falar a verdade, se você não tem o costume, dá trabalho. Mas eu tenho uma boa notícia, você se acostuma. E quando você se acostuma, você não quer mais estar longe dessa presença. Quando você se habitua, você não deixa a sua bateria descarregar. Levanta a mão aí quem tem um carregador de celular na bolsa. Pouca gente, ó, glória a Deus, o resto deixa descarregar. Mas a maioria de nós não deixa mais o celular descarregar, faz sentido? Onde tem uma tomada? Você anda, não tem uma tomada, vai levar, é isso, nós precisamos dessa carga. Maria foi lá e escolheu Jorge. Maria também poderia ter ido fazer as coisas. Maria também podia estar, olha, e a intenção era boa, eu vou fazer aqui um bolo para Jesus. Mas não, ela foi para a presença. Então a primeira coisa é uma escolha. Eu desejo que você aqui e aí escolha estar na presença de Jesus Cristo. Olha, aconteceu uma coisa comigo. Há poucos dias, eu fui correr uma maratona em Tóquio. Uau, uau, uau. Sabe quem foi que me levou para lá? A presença, porque eu mesmo não ia não, mas eu sei quem anda comigo. Obrigado, Jesus, não é sobre isso, e claro, não é, isso é outra história, depois você conversa comigo. Terminei a corrida, eu estava muito suado, e estava 4 graus, com sensação térmica de menos 1 grau, e eu comecei a andar para o lugar onde eu trocava de roupa, e eu comecei a sentir uma fraqueza no corpo, uma sensação de hipotermia, e daqui a pouco eu estava andando de banda na calçada, o que é costume do cearense. Já percebeu que o cearense ele não anda reto? Vocês já perceberam? O cearense vai para o centro da cidade, é você andando e o cearense te tirando assim, ó. É? Aí você tem que ir tangendo o cearense para a loja, e vai assim, não é assim, né? Você já percebeu? Preste atenção, o cearense andando, eu sou assim, eu não sou cearense, mas eu moro aqui há tantos anos, então eu estava andando assim de banda, já indo aqui para o meio do mundo, teve uma hora que eu parei e pensei assim, eu vou desmaiar. Aí eu fiquei parado. Não sei por que eu parei, porque eu não sei qual era a diferença de cair parado ou de cair andando. Eu sei que uma japonesa chegou para mim e perguntou se eu estava bem. E a única coisa que eu disse para ela foi: onde é que eu consigo trocar de roupa? Eu estou com muito frio. Aí ela me pegou pelo ombro e me levou para o sol. E ela disse: espera aqui. E eu fiquei esperando, parado. Ela saiu e daqui a pouco eu comecei a me aquecer. E eu fui pegando energia de novo para continuar andando. Aquela sensação de desmaio sumiu na minha vida, aquela sensação de tontura saiu na minha vida. Eu lembrei de Malaquias, o profeta, quando diz que eu serei exposto ao sol do meio-dia e por conta disso eu alcançarei a minha cura. E eu parei e pensei, eu não pedi para ir para o sol, eu não lembrei que tinha sol, eu não naquele momento, eu não decidi ir para o sol, mas foi no sol que eu alcancei a cura, na luz. E Deus disse assim para mim: querido, ler a palavra não é uma circunstância, é uma escolha. Muitas vezes você não vai querer, a minha presença muitas vezes você vai evitar. Gente, só eu que sou assim, porque eu me distraio com um monte de coisa. Eu saí andando ali e o Espírito Santo me dizendo: vá para a presença mesmo que você não queira, porque é na presença que eu te fortaleço. Maria escolheu. Outra coisa que eu aprendo com Maria, ela não se distraiu. Ela ficou ali focada, ela estava na presença dele. Quantas vezes nós nos ocupamos tanto
com essa rotina que negligenciamos a busca pela presença de Deus. Mas a gente não para pensar nisso, gente. A maioria de nós, vamos ser verdadeiros, só lembramos de Deus quando estamos necessitando de uma resposta dele. Fora isso, é trivialidade. Claro, eu não posso colocar todo mundo dentro da sacola, mas se eu quero, como igreja, te motivar a estar na presença, viver na presença, eu quero te dizer, deixa de se distrair com qualquer coisa. Deixa de olhar para os outros lados. O inimigo, ele vai tentar nos colocar ocupados, e eu não tenho como passar dessa parte sem ler para você um texto que eu vi em um livro, o livro do C.S. Lewis. O título do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O enredo do livro, ele dá conta de que agora os principados e as potestades estão reunidas, estudando estratégias para nos tirar da presença de Deus. Gente, faz total sentido. Vale salientar que C.S. Lewis era ateu e se converteu ao Evangelho de Jesus e nunca mais deixou de falar dele, de forma sábia. Eu nunca assisti, mas quem já assistiu às Crônicas de Nárnia? Como é o nome do leão? Aslan. É isso? Aslan? É, pastor Natan? É, obrigado, pastor Carlão. Aslan representa quem? Jesus. Oh, glória, a igreja é crente. Olha um dos trechos do livro. O ruído, o barulho que te impede de ouvir a voz de Deus é uma música do inferno. Aí ele completa dizendo assim: é muito mais fácil manter o ser humano distraído se você conseguir fazer com que ele esteja sempre ocupado, ele nunca vai ter tempo de pensar em estar na presença de Deus. Ei, para pensar nisso. É bíblico. Marta se distraiu. Jesus disse: vem para cá que é melhor. E o cara, ele está escrevendo um texto que para mim faz muito sentido. Eu recomendo que você leia esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Você vai ver que às vezes você briga na mesa da sua casa, foi uma estratégia que o inimigo usou para fazer você sair da presença de Deus. Porque na presença a gente pensa antes de agir. Na presença a gente pensa antes de falar. Na presença, às vezes a gente até atura algumas coisas, porque sabe que vai ser melhor depois. A outra coisa que eu aprendo com Maria, essa é a terceira coisa, é que a presença agrada a Deus. Isso é básico. O próprio Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. E esse mesmo Jesus está dizendo para a gente: escolha a melhor parte. Eu lembro da história do paralítico lá no tanque de Betesda, quando ele há 38 anos ficava ali e não tinha quem o colocasse na água. Aí Jesus chega diante dele e diz assim: você quer ser curado? Aí ele diz: não tem quem me coloque no tanque. Se ele soubesse que era Jesus que estava falando, se ele vivesse a presença, se ele entendesse a presença, se ele soubesse, ele dizia: estou dentro. Mas ele não sabia, ele não vivia. Você está entendendo que tudo que nós precisamos é estar na presença, ouvindo a voz de Deus? Isso agrada a Deus. Valorize mais a intimidade do que a produtividade. Porque a produtividade, muitas vezes, te tira da presença. E não é isso que Deus quer da nossa vida. Então Maria fez essas 3 coisas.
Nesse momento aqui da pregação, é importante também falar para você do cuidado que nós, como CC Videira, temos com você que é voluntário, que serve aqui. Cuidado. Às vezes, servir demais é só fazer demais. Servir demais é só fazer demais. E não é desfrutar da presença de Deus. É importante, somos uma igreja mundialmente conhecida como uma cultura de voluntariado forte, mas essa cultura de voluntariado ela tem que ser saudável, fica o lembrete para você. Por isso que é importante ver voluntários como o Sildemar, que serve aqui o dia todo sentado assistindo o culto, ou até os próprios pastores, entre outras pessoas. Aproveite essa presença da melhor forma possível. Se você não serve, aproveita para servir também, porque faz parte de viver em comunhão. A segunda pessoa que me inspira e que eu quero compartilhar com você sobre desfrutar da presença de Deus é Davi. Davi, ele tinha prazer de estar na presença. Salmos 27, verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Eu gosto disso, porque muitas vezes a gente só pede e não busca, mas Davi, ele pede e vai buscar. Ele também fez uma escolha, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Olha, ele pede, ele busca, ele vai e ele sabe que fazer isso tem uma consequência, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, Davi tem decisões para tomar. O que Davi faz? Me ajude, responda, para eu não me sentir aqui tão sozinho. Davi precisa tomar decisões. O que é que ele faz? Vai para a presença. Ele sabe que na presença ele vai ter aquilo que ele precisa, ele vai ter as respostas que ele precisa. E eu também gosto do fato de que Davi não era perfeito, porque às vezes nós falamos, nós pessoas, né, não nós igreja, nós falamos de certas pessoas como se eles não tivessem defeitos. Aí já pensou, de repente, eu cometo um erro e você vai me julgar, eu também tenho defeito. Você sabe disso? Você sabia que os pastores aqui não são perfeitos? Sabia? Sabia que o seu líder de GC também não é perfeito? Você sabia disso? Que muitas vezes ele é cheio de problema e precisa de oração? Que ele precisa, assim como eu e como você, desfrutar da presença? E talvez você pode ser essa presença manifesta na vida dele. Eu gosto de saber que Davi era um homem de Deus, que ele não abria mão da presença de Deus, e que ele estava ali constantemente. Ele não apenas buscava, ele ansiava, ele tinha prazer. Salmo 42, verso 1, Davi diz assim: como a coça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Já teve curiosidade de pesquisar como a coça anseia por águas? Já tiveram? Eu já tive. Tem uns salmos que eles são metafóricos. E é bom às vezes pesquisar. A coça, obviamente é um animal que ela não tem uma visão muito boa, mas ela tem uma audição e um faro aguçado. Então, quando ela sente sede, ela consegue ouvir o barulho das águas, e se exalar algum cheiro, ela sente o odor também, o cheiro. Como é que você acha que a coça anseia por águas? Correndo e gritando. Então ela anseia por águas, indo atrás, buscando e gritando. E às vezes a gente quer que Deus se manifeste sentado de braços cruzados. Olha aí o prazer que Davi tinha. Olha a comparação dele em fazer isso. Ele entendia que a presença não era uma obrigação.
mas era um prazer, era algo que devia ser feito. Tem gente que faz devocional para cumprir um cheque. Eu gosto de quem publica devocional. Não sei se eu estou pecando. Porque eu sou doido para me encontrar com as pessoas que publicam devocional. Publicam de manhã, eu sou doido para encontrar no final da tarde. Para dizer assim, foi o que tu leu hoje no devocional? Está lá o cheque, café com Deus Pai. Gente, ore por mim. Eu tenho umas revoltas doidas, viu? Eu tenho. Estenda a mão para mim, você que está aqui em casa, e diga: Deus, tem misericórdia do teu filho. Mas se servir o aprendizado, quando você lê o devocional, faça alguma coisa, querido. Devocional não é aquela obrigaçãozinha de postar e dar aquele check e dizer para a sociedade que você está lendo, não. Deus está te copiando. Deus está vendo assim, e aí, querido, que tu leste hoje? Presença. E se você faz e faz direito, que o Senhor abençoe tua vida, porque eu sei que tem gente que faz direito. E fica o dia todo parecendo o telescópio Hubble. Fica aqui olhando para todo mundo, ó. Aí quando tem uma oportunidade, aí bufo, manda a palavra de Deus. Oh glória, tem crente, ainda existe vida aí. Não é obrigação, é prazer. Davi amava fazer. Interessante, quando Davi saiu da presença, quando ele ficou desocupado, diz a Bíblia, quando ele teve um tempo de paz, aí ele viu o que não devia. E depois que ele viu o que não devia, ele fez o que não devia. E ele fez o que não devia, aí acabou cometendo um homicídio, sendo mandante de um crime. Mas depois ele diz assim: olha, você pode tirar tudo de mim, só não me tire a tua presença. Ele amava, ele valorizava. E outra coisa importante, tem um episódio na Bíblia, narrado lá em 2 Samuel 6,14, que quando a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus aparece diante de Davi, ele dança. E Mical ri dele. E ele se importa com isso? Porque ele está dançando de quem? Aí você ainda é o crente espião. É aquele crente que ninguém sabe que você é crente. É aquele crente que ainda anda ali, querendo fazer parte da rodinha, que ainda está naqueles grupinhos, porque não pode sair, senão agora você é chato. Senão agora você é fanático. Ainda existe isso? Existe, gente? Ainda existe? Porque no meu tempo eu era crente espião. Só sabia que eu era crente quem era da igreja. Davi não se importava. Escute, meu irmão, de sair do grupinho da bebedeira. E ele ainda colocava uma mensagem assim, ó: rapaziada, eu estou sentindo que nesse grupo eu estou desrespeitando vocês, porque eu não respondo, porque eu não leio. Eu estou me sentindo como se vocês não existissem. Então eu vou dizer uma coisa para você, normal, cara normal, ó. Eu vou sair do grupo, mas eu estou fechado contigo, se você precisar. Aí sabe o que é que vai acontecer? Você não se importa com a opinião alheia. Você busca a presença.
Aí daqui a pouco um daquele grupinho vem no teu particular e diz assim: ei, Davi, ora por mim. Quem foi que disse? Alguém disse aqui. Ora por mim. Já aconteceu contigo ou foi tu que pediu oração? Dance na presença. Dance na... Eu já me envergonhei. Estava aqui, né, o pessoal do louvor cantando. E a rapaziada, eu acho que era do A13, né? No culto de 20 horas tem A13 na casa. Rapaz, o A13 é um
Daniel foi liberto, ileso, da cova dos leões. Por que será? Será que é porque ele era especial? Porque a gente acha que coisas boas só acontecem com quem é especial. Por que será? Por que será que numa situação de exílio, ele ganha a atenção do rei? Por que será? Veja bem, não significa que tudo deu certo, mas significa que a presença fazia diferença na vida dele. E ele costumava fazer isso todos os dias. Vocês estão aqui ainda? Está tudo bem? Cutuca aí quem está do teu lado, cutuca. Só para cutucar mesmo. Você que está em casa aí, se cutuque. A presença de Deus como um hábito na sua vida. Simples. Faça uma avaliação. Veja com o que você está gastando seu tempo. E troque alguma coisa por uma leitura bíblica, por uma oração. Igreja, não espera que a necessidade determine a hora de você fazer isso. Louvado seja o Senhor que Ele está sempre lá. Louvado seja o Senhor que Ele está sempre lá. Mas não espera a necessidade não. Tem muita gente que vem à igreja, tem muita gente que clica no link porque está precisando. E louvado seja o Senhor por isso. Ele sempre vai estar lá. Mas bom mesmo é não precisar. Bom mesmo é antes de meter os pés pelas mãos, ouvir o Senhor. Bom mesmo é antes de dizer algo, parar para pensar se isso vem de Deus ou não. Bom mesmo é antes de responder, curtir, comentar, você verificar se ali tem a presença de Deus. Bom mesmo é verificar se naquela compra que você quer fazer, existe a presença de Deus. É isso. Não tem nenhum segredo que você não saiba. A questão é se o Espírito Santo te trouxe aqui, para fazer você ouvir isso, quer seja no campus online ou na CC Videira Sul, Deus está te dando uma chance. Ele está dizendo assim: vamos começar de novo. Para você fazer os seus estudos na presença, no trânsito, na presença, no trabalho, na presença, no celular, na presença, na saúde, na presença, na doença, na presença. Ah, que Deus tenha falado com você essa noite. Deus tenha falado com você essa noite. E se ainda essa noite, você não decidir fazer isso, que amanhã de manhã, aproveitando que é uma segunda-feira, você comece de novo. Ei, gente, tudo que você precisa está na presença. As decisões que a gente precisa tomar estão na presença. E às vezes a gente está olhando para os homens, para as possibilidades, para as chances. Bora para a presença. Bora para a presença.